Muito bem, hoje tenho a honra de conhecer a história de uma marca na advocacia aqui em Governador Valadares. Claro que eu falo dela, a advogada doutora Carol Godinho. Doutora, primeiramente, seja muito bem-vinda pela primeira vez aqui no podcast. Finalmente conseguimos marcar, né? É uma honra inenarrável ter você aqui. Seja muito bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário de quem está nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Gustavo. Gente, é um prazer estar aqui no podcast a primeira vez, né? Mas a gente já veio aqui Sim. duas entrevistas. A gente tentou marcar de novo, mas acho que a correria foi muito grande. Claro. A agenda do Gustavo cheia, a minha também. Com certeza. Mas, graças a Deus, eu tô aqui de novo, né? Pra gente poder prestar um serviço aí informativo para as pessoas. E eu espero, né? Eu acredito que você também, que seja bastante útil. Com certeza, eu tenho certeza que será. E, doutora, você hoje, mediante a toda a sua história que você vem construindo na advocacia aqui na nossa cidade, imagino que você é vista como espelho e referência para muita gente. E sobre ser espelho e referência, você que já está na área há tanto tempo, escolheu o direito para sua vida ou o direito que te escolheu? Eu nasci advogada, eu brinco. Quem me conhece desde novinha vai brincar, né? Eu sempre tive essa questão, eu não sei se é por causa da minha criação, Sim. Aliás, eu não sei não, eu acho muito por causa da minha criação. Tem certeza, né? Eu tenho certeza. É lógico que Deus dá o dom, né? Mas ele vai moldando. E eu acho que foi muito de mim mesmo, sabe? Eu sempre quis ser advogada. Né? Eu sempre tive vontade de ser advogada, eu sempre gostei de olhar uma situação, de querer resolver e de tomar partido. Nunca fui muito ser em cima do muro, né? Então, eu acho que tem muito de mim, né? Mesmo, da minha criação, né? Eu acho que é dom também, que Deus vai dando. Agora, sobre referência, eu não tenho esse conhecimento de ser referência, não. Mas fico lisonjeada. E, doutora, em relação à sua atuação como advogada, você passou por um processo que todos os advogados passam e estamos gravando essa entrevista justamente no dia 12 de janeiro de 2024, ou seja, início do ano, praticamente segunda semana do ano. E milhares de advogados estão adentrando no mercado de trabalho neste momento em todo o Brasil e milhares de alunos vão entrar nos cursos de direito espalhados pelas universidades do Brasil afora em fevereiro com o sonho de ser advogado. Qual que é o grande desafio de quem está entrando no mercado de trabalho como advogado? Algo que você passou lá atrás e imagino que tem contato com muitas pessoas que estão passando ou, claro, vão passar por esse processo. Gustavo, para quem está entrando na faculdade, eu acho que desde quando a pessoa escolhe o direito, ela tem que escolher, inclusive, posicionamento. Ela tem que escolher os ambientes que ela vai frequentar, as pessoas com quem ela vai falar. E eu não estou falando de ambiente de advogados, eu estou dizendo de postura dentro do que ela vai querer promover na carreira dela. Por exemplo, se eu sou uma educadora física e eu quero ser uma personal trainer em determinada academia, o que eu vou fazer quando eu entrar na faculdade? Eu vou começar a frequentar aquela determinada academia, né? Eu vou procurar estar naquele meio para ver se é isso mesmo que eu quero, né? Para eu entender como é o funcionamento daquilo. E a mesma coisa eu digo para quem está entrando na faculdade. É lógico, por exemplo, eu entrei na faculdade, eu quero ser juiz. Então, eu vou ter que fazer um estágio com o juiz? Não, você não precisa fazer um estágio com o juiz. Mas você tem que lembrar que você está chegando agora, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, e tem um ditado que a minha mãe fala, e é antiga, é o seguinte: não adianta querer chegar e sentar na janelinha, né? Janelinha é para lá, para frente. Sim. Se ela chegar. Então, você tem que chegar com humildade, agarrar as oportunidades. Se você tiver condição de fazer estágios, ainda que não sejam remunerados, faça, porque vai te colocar no meio em que você vai ver como é a atuação. Vai te colocar num meio onde que vai te ensinar, às vezes não vai te ensinar uma técnica de uma petição, né, de você estar lá escrevendo, mas vai te ensinar como administrar conflitos. E essa vivência, ela é muito importante para nossa profissão, tá? Não é só você, eu brinco, eu estava até fazendo algumas entrevistas ontem, né, com alguns candidatos, e eu brinquei, eu falei assim, gente, me perdoe, mas peticionar é muito fácil. Escrever um texto
apertar um botão e enviar não é difícil. O difícil é você fazer isso com o cliente chorando na sua frente e com 5 te chamando e com um prazo fatal vencendo, porque se você perder esse prazo, preclui o direito. Você não pode depois alegar aquilo, você não pode fazer aquilo. E mais um nervoso, xingando na recepção do seu escritório. Você administrar isso tudo e fazer o que tem que ser feito é que é o difícil. Isso eu tô falando só de dentro do escritório, Sim. né? Então, assim, eu acho que a gente precisa de entrar com vontade de trabalhar, de escolher pouco, né? Eu vejo aí muitas pessoas formadas, tem algumas coisas que dão certo, outras que não dão, mas eu vou falar para mim. Eu tive a área, sim, que quando eu formei, eu falei, olha, essa área que eu gosto bastante. Mas eu não fechei meus olhos. Eu, graças a Deus, meu pai já tinha um escritório. Ele ainda não estava conceituado, fazia 1 ano só, né? Que tinha um escritório. E eu não escolhia, não, Gustavo. Eu fui estudar. Vinha um cliente, eu não virava assim, essa matéria eu não trabalho. Você dava um jeito de Não, eu não conseguir. eu não vou sentar na janelinha. Sim. Veio o cliente, poxa, o cliente é que me banca. O cliente é que me dá meu ganha-pão. Então veio, a demanda tá sendo essa, bora colocar a bunda na cadeira e estudar. Entendeu? E atender aquilo ali. Porque é que nem eu tô te falando, sentar na janelinha é para poucos e é para depois. Eu, por exemplo, hoje eu atendo mais família e saúde. Mas não significa que eu não atendo as outras áreas. Eu tenho cliente, por exemplo, que é um cliente antigo, que às vezes eu que acompanho o escritório há muitos anos, ou não, tem vários. E aí, vamos supor, ele quer entrar com uma ação de consumo. Nossa equipe tem advogado especializado em consumo. Sim. Mas o cliente quer que eu faça, porque está acostumado a lidar comigo. Eu pego aquilo ali e falo com um sorriso no rosto. Eu falo, claro, vai ser um prazer. Explico o que nós temos, né, na equipe, uma pessoa super capacitada, mas eu não fico na janelinha, entendeu? Eu não vou deixar meu cliente passar. Então, eu acho que a gente precisa muito cair na realidade, né? Vir as oportunidades e a gente abraçar e entender que a faculdade é só o inicinho, sabe? Você não vai parar de estudar. Nunca, se você quiser ser bom. Na verdade, nem se você quiser ser bom. É se você quiser, se você gostar de trabalhar. Porque o serviço, ele demanda você buscar conhecimento o tempo todo. Claro. Porque pensa, diversas situações dentro de relações de indivíduos, né, da sociedade. Imagine inúmeras que podem ocorrer. Nossa, sim. Então Dá pra você não perder a sabe conta. tudo. Exatamente. Né? Toda hora vai aparecer uma coisa inesta, toda hora vai aparecer algo que, lógico, você vai saber um princípio e tudo, mas que você vai precisar de estudar mais e aprofundar, tudo muda. Então, eu acho que é isso. Eu acho que as pessoas que entram já têm que entrar sabendo, sim, o que querem, mas abraçando as oportunidades, sem querer sentar na janelinha, tá? E quem forma, eu acho que deveria fazer o mesmo. Porque depois vai reclamar que a advocacia é ruim, né? Depois vai falar assim, mas eu não tive ninguém pra me ajudar, eu fui mas não soube aproveitar a sozinha. oportunidade. Não, ou às vezes não teve, mas conseguia cliente. Mas vinha um cliente, olha, eu não atendo essa área. Olha, eu não atendo. Igual, vamos supor, eu formo e falo assim, não, eu quero trabalhar só com o previdenciário. Bacana, né? E tudo. Mas aparece pra você em um mês 10 clientes de direito de família. Aí você vai sair passando para todos os seus colegas de direito de família, vai fazer parceiros. Você não vai virar e falar assim, poxa, deixa eu parar para pensar. Se as pessoas estão me procurando voltado para o direito de família, a primeira coisa é porque elas devem estar enxergando em mim alguma coisa. Algo que até ele mesmo não enxergava nele mesmo. Exatamente. As pessoas estão enxergando. Elas criaram algum tipo de vínculo que leva a isso. Sim. Né? Será que não seria o caso de eu estudar e de eu me aprofundar nessa área, se eu tô tendo demanda nela? Mas eu gosto da... Mas você já trabalhou nessa? Você é recém-formado. Você não trabalhou. Então, eu acho que é muito isso. A gente tem o dom. Deus dá o dom para todo mundo tem dom. Só que a gente também tem que permitir. A gente nem sempre sabe
qual é ele, né? Sim. E a gente tem que permitir, eu acho que, descobrir. Ver também como as pessoas te enxergam. O que elas querem de você. Sim. Porque, às vezes, vamos supor, você quer trabalhar com previdenciário, mas você não tem tanta empatia com o idoso. Entendeu? Mas você não tem tanta empatia com um trabalhador rural que tem determinadas atitudes. Você quer trabalhar com família, mas você tem muitos traumas na sua infância que acabam com você um atendimento. Você fica com raiva do seu cliente porque você atendeu um que está te procurando, mas é porque ele traiu a mulher que o casamento acabou, e aí você tem um trauma de traição na sua família e você fica com raiva do seu cliente. Tá vendo? Sim. Então, assim, a gente tem que ver. E aí, provavelmente, quando você tem esse trauma, o seu próprio cliente percebe. Você não vai ter essa procura Sim. dessas pessoas. Então, acho que a gente tem que, né, sempre calçar ali a sandália da humildade, né? E sabendo que não dá pra gente chegar e sentar na janela. Com certeza. E, doutor, em relação à questão a uma das áreas que você atua e que hoje tem sido muito falada e debatida, discutida, e aí entrando na área da saúde e pensando principalmente naquela palavra que hoje tem sido muito colocada no debate público, que é a questão da inclusão. Quando nós pensamos em inclusão em pleno 2024, automaticamente nós pensamos nas pessoas portadoras do transtorno espectro autista e que, graças a várias campanhas recentes, tem tido tem ganhado um holofote interessante no Brasil. E sobre essa temática, em relação ao direito ou aos direitos dessas pessoas, que eu acho que serve principalmente para os pais de filhos, de filhas que acabam tendo esse tipo de transtorno. Sim. É algo, eu acho que na verdade sempre existiu, né? Quando a gente vai ler aí, eu não sou médica, eu não tenho competência para dizer exatamente como... Não é médica, mas é doutora, do mesmo jeito. Como isso como vem surgindo. Mas é algo que sempre existiu. Só que antes era tratado com outros nomes pejorativos, como se não fossem características próprias, né? Porque o autismo, ele tem características próprias. Nós não estamos falando de pessoas com QI abaixo da média. Pelo contrário, ainda tem crianças que têm QI, às vezes, muito acima, né? E pessoas, não estou falando só de crianças, adultos. Sim. Mas esse direito, ele vem evoluindo, né? O direito da saúde, de acordo com que as situações vão modificando. Muitas vezes, ele não consegue, na mesma velocidade, evoluir. E aí a gente vem falando de posicionamento, né, de jurisprudência, que são que os juízes, eles vão lá nos princípios e aí vão formar convicções sobre aquilo, que é o quê? Não tem uma lei específica que trata. O autismo, de um tempo para cá, ele evoluiu bastante. Primeiro, ele era conceituado como uma doença, né? De um tempo para cá, ele foi conceituado como um transtorno. E isso, inclusive, influencia muito. A lei de inclusão, ela é muito importante, ela já é um pouco mais antiga, porque a gente está falando de deficiência e o autismo foi enquadrado como deficiência posteriormente. O autismo, hoje, ele é conceituado como um dos tipos, né, de transtorno global do desenvolvimento, e também tem uma proteção, por exemplo, em algumas resoluções específicas. Quando enquadrou já na questão da lei para deficiência, que protege, né, deficientes, já foi um marco muito grande, né? Porque com isso vieram alguns direitos, por exemplo, carros, veículos, né? Eu falo carro, mas são veículos que têm isenções de ICMS, de IPI, e às vezes consegue comprar um veículo aí até com 30% a menos do valor do mercado. A gente está falando aí de isenção de PVA, né? A gente está falando sobre um tratamento, às vezes, diferente numa escola, né? Diferente. E quando eu digo diferente, Gustavo, eu não estou dizendo diferente no sentido mais especial, porque, infelizmente, as pessoas tratam como se fosse especial. Não é especial, é apropriado para as características, né? Porque é um funcionamento de cérebro divergente do que geralmente a maioria da população tem. E
E é aquela coisa, igualdade é tratar os desiguais de acordo com as suas desigualdades, né? Para isso aí que existe cotas, Sim. né? Porque a gente precisa de falar assim, olha, eu tenho essa situação aqui, então eu preciso de dar uma melhorada nisso aqui para me tentar pelo menos chegar perto, né? Equiparar a questão dos direitos. E assim, temos sim legislação específica, não sobre o autismo, mas englobando sobre deficiências, né? Que várias irão atender. E quando não há, né, os juízes fazem uma análise utilizando a Constituição Federal e outras leis que podem alcançar as crianças com autismo. Crianças, eu falo sempre crianças porque eu trabalho muito com crianças, mas pessoas com autismo, né? E assim, são inúmeras. Sim. Doutora, sobre a questão do direito e voltando mais uma vez em áreas em que você atua, em relação à questão da família. E se tem um tipo de advogado, e aí, claro, eu na posição de leigo, porque eu não sou da área, mas pelo Sim. que eu observo, acompanhando casos, não só em Valadares, conversando com advogados e acompanhando casos também com grande repercussão nacional, eu vejo que o advogado de família, ou que atua no direito de família, ele é um profissional que ele precisa transcender da questão apenas profissional e entrar na vida de outras pessoas, não só como um profissional que vai tentar achar uma solução para um problema, para um conflito, mas sim como um agente transformador e principalmente servir como uma espécie de base para quem está ali na sua frente, recorrendo ao seu trabalho para solucionar uma relação conflituosa na vida de quem esteja passando. E aí você tem divórcio, você tem outras inúmeras situações que estão ligadas ao trabalho de uma advogada familiarista. Como é que é isso para você? Saber que, se eu estiver certo, obviamente, saber que a advogada que atua no direito de família, ela precisa ser mais do que uma profissional. Às vezes você precisa ter que ouvir um desabafo de uma mulher que está entrando com divórcio, ou até mesmo do marido, enfim. Olha, isso é direito, tanto no direito da família quanto no direito de saúde, né? Isso ocorre. Sim. Na verdade, Gustavo, eu acho que quando você escolhe ser advogado, é inerente à profissão você receber essa demanda. Você não tem como dizer, mas eu não sou psicólogo. Não, mas a pessoa que vai te procurar, ela está transtornada. Ponto. Se você não quer receber pessoas transtornadas, você não pode trabalhar resolvendo problema. Então, isso é inerente à profissão. Né? Durante muito tempo, às vezes eu recebia e falava, ai meu Deus, eu não estou aguentando. Nossa, mas que carregado. E com o tempo, por isso que eu acho que a gente tem que se curar. A gente tem que orar, pedir discernimento ao Senhor e trabalhar a gente. Sim. Porque o que vem, se você lida com o problema, você tem que saber receber ali. Claro. Você tem que olhar. E aí vem aquela questão de... Por que eu acho... Santa terapia, viu? São anos de você conseguir olhar a situação, né? Ter a empatia da situação, mas criar um distanciamento. E o distanciamento, eu não digo, não é nem pro seu profissional e o cliente. Porque se você criar emoções negativas ou positivas diante de uma situação, o seu raciocínio ele vai ser prejudicado. Então, o cliente é ele mesmo que tem que chegar perto de você nervoso e é sua obrigação. Tem vezes que você vai conseguir, né, falar as coisas que precisam ser ditas e que você vai ser compreendido. Tem hora que você vai falar e o cliente pode ficar nervoso, você vai ter que ter paciência porque isso é inerente, né? Eu acho que isso que vem junto. Não tem como você escolher. Igual a gente fala assim, eu não aguento direito de família, eu não aguento direito de saúde, o pessoal chora. Eu brinco que quando... O pessoal chora. Eu brinco que quando eu saio de férias no escritório, quando eu volto, eles soltam foguete. Porque o tempo todo são pessoas muito desesperadas, principalmente a área da saúde da família, né? Porque são, por exemplo,
vamos colocar aí o direito do consumidor, que eu sempre dou exemplo. Uma negativação indevida é uma coisa. Agora, um filho passando dificuldade de não ter o que comer é outra. Com certeza. Né? Um cartão de crédito que te enviarem indevidamente, uma bagagem extraviada é uma coisa. Mas uma mãe desesperada porque o pai ameaçou o filho e tem uma determinação de que ele pode pegar ele no final de semana é outra coisa. Né? E quando vem essas demandas, você tem que ter o bom senso de receber. Sim. Né? Acolher. Você vai ter que acolher. Você vai ter que deixar a pessoa, mas você vai ter que falar, olha, agora vem cá. Vamos fazer assim? Vamos fazer assado? Sim. Igual às vezes chega... Eu frequentemente atendo tanto homem quanto mulher. Eu quero arrebentar ele, que não sei o quê. Eu ouço e tudo. Eu falo, olha, a gente não vai arrebentar ninguém. Não precisa disso. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos juntar esse acervo aqui. Isso aqui é o que é seu direito. E o que nós vamos fazer é tutelar por eles e buscar um reconhecimento dele. Agora, se vai ferrar, se não vai ferrar, aí a gente não é problema nosso. Eu não tenho que preocupar o que o outro tá fazendo, como é que o outro pensa. Ah, mas se acontecer, porque isso... Não, quando vir, a gente resolve. A gente vai preocupar com o nosso, né? E ter essa questão. Tem muita parte, por exemplo, que fica com raiva de mim. E o que mais tem é isso. Eu atuo, eu tutelo o direito de uma pessoa, de um cliente que confia em mim. Então, eu vou abordar tudo que eu entender que tá dentro do direito de ser abordado. E aí a outra parte fica com raiva de mim. Assim, às vezes dá vontade de falar assim, ô meu amigo, ô minha amiga, desculpa, mas eu não tô nem aí pra assim, se você não é, o que você faz, o que você não faz. Eu só vou defender e eu só vou tutelar atuando da melhor forma pro meu cliente que confiou em mim. É tanto que, por exemplo, se chega até mim algum cliente que vai promover alguma ação contra algum amigo íntimo meu, eu não atuo. Sim. Já aconteceu no escritório várias vezes, de ter promoção, às vezes, de alguém que eu tenho alguma intimidade, eu já falo, nem me cadastro, eu não quero ter acesso, eu não vou atuar. Por 2 motivos. Primeiro, que eu não acho que eu vou ter isenção. Eu vou sempre ficar pisando em ovos. Ah, mas isso aí vai prejudicar? Nossa, mas pô, não posso. Eu tenho que realmente fazer ali... tutelar da melhor forma, Sim. Né? Então, eu acho que a gente precisa se tratar para a gente poder aprender a receber essas demandas. E, principalmente no direito de família, direito de saúde, que é algo tão íntimo, é algo que é um sofrimento tão grande, um divórcio, uma ruptura, que é um sofrimento muito grande, por mais que as pessoas queiram. É uma construção de sonho que está sendo desmontado, né? Um tratamento que o seu pai está precisando, que você está desesperado. Você fica ali, meu Deus, ele vai morrer, meu Deus, é uma revolta, é uma sensação que você não pode fazer nada. Então, imagina, essa pessoa que vem procurar. Então, lógico que tem momentos que a gente tem que pegar e falar, ó, calma aí, não é assim. Mas sempre pedindo a Deus sabedoria e sempre se tratando para aprender a receber, a olhar e falar, olha, essa pessoa está fazendo isso porque ela está descontrolada. E ela tem motivo para estar descontrolada. Eu tô aqui, é minha profissão, Sim. Então sou eu que tenho que aguentar. Ela não tem minha profissão. Então, eu acho o trabalho mental, ele deve ser esse. Sim. Entendeu? E é o que eu tento fazer. É esse trabalho mental. Eu, quando vem, às vezes, a pessoa pergunta 20 vezes. Fulano fez isso. Eu falo, olha, eu lamento. Eu já tentei isso aqui várias vezes. Eu já pedi para despachar. Eu já pedi uma decisão. Não sai. Eu estou entendendo. Casa revolta. Nós vamos buscar isso. Nós vamos buscar aquilo. Mas eu lamento. Quando isso ocorrer, eu vou entrar. Eu já fiz isso. Eu já fiz aquilo. Eu já fiz aquilo outro. Entende? Eu tenho que ter essa paciência de falar 20 vezes. Porque do outro lado, Sim. tem alguém que está desesperado. Entende? Às vezes só quer me ouvir. Então, é um trabalho interno, difícil, mas que é inerente à minha profissão. E no dia que eu não quiser mais ter esse trabalho, eu vou deixar de ser advogada. E se eu quiser ser advogada, eu tenho que trabalhar e entender que a minha rotina é essa, que essa é a minha demanda
e que é assim que eu vou ter que aprender a viver e feliz, Sim. né? Pegando o gancho em tudo isso que você falou, qual foi o relato, em forma, podemos dizer assim, de caso que mais te marcou? Nossa, são tantos, Gustavo. Mas tem aquele Não, que é o campeão. tem, assim, os piores foram na época da pandemia, né? Porque as pessoas já sabiam que eu trabalhava bastante com direito à saúde. E aí eu recebi muita, assim, demanda. Eu falo que na pandemia eu trabalhei direito à saúde 80% gratuitamente. Porque o que acontecia? Tinham diversas situações, e também logo depois da pandemia, por causa dos tratamentos das Sim. sequelas da Covid, né? E as pessoas entravam em contato comigo e eu sabia, entendia, né, muitas formas de resolver o problema administrativamente. E aí era tanta demanda que eu olhava aquela situação, eu falava assim, não, faz assim, faz assado, faz aquilo, e não cobrava no horário. É o que mais acontecia. Foi uma fase muito pesada. Todo final de ano também no escritório é sempre muito pesado. Todo mundo decide fazer o divórcio e todo mundo precisa de um tratamento de saúde urgente. É impressionante a demanda da área da família e da saúde que tem final de ano no escritório, tá? Problemas que eu lido, que às vezes são muito difíceis, são os que envolvem criança, né? E risco de morte. Dá um exemplo de crianças. Às vezes crianças que têm anos, assim, 5, 6 anos, ainda não consegue falar, ainda não consegue socializar, muitas vezes porque não teve um tratamento desde o inicinho, né, dos anos de vida, por causa de condições financeiras, por causa de acesso. E aí, quando você recebe um pai e uma mãe, eles desmontam. Claro. A maioria desmonta, sabe? Você vê o sofrimento nos olhos. Tudo que eles queriam era só um tratamento com dignidade. E no fundo o que eles estão pedindo ali é só respeito ao direito da pessoa. Eles não estão pedindo favor nenhum. Só que a coisa é tão absurda que é como se eles estivessem pedindo favor o tempo todo. As pessoas que precisam de tratamento têm que ficar lutando para terem os direitos respeitados. As mães, por exemplo, os pais de crianças com autismo, eles sofrem desde, às vezes, quando vai ser diagnosticado. Porque, às vezes, o profissional que recebe chama aquela criança de atentada, chama aquela criança de burra, de desrespeitosa, de desobediente, entendeu? Fala que ela é mimada. Isso é o que eu vejo, eu já vi, assim, muitas vezes. Pais que receberam essa informação de um profissional que não tinha uma preparação adequada. Quando, na verdade, a criança ela tinha limitações porque ela tinha características próprias do autismo. E aí, quando você recebe isso na sua sala e que você sente o peso da responsabilidade tutelar para aquilo ali, assim, é algo que realmente balança. Claro. Você tratar com abusos, por exemplo, de menores e situações em que o menor participa de conflito de um casamento. Que aí hoje, muitos adolescentes, a gente tem casos no escritório que desenvolveram depressão severa, transtorno de ansiedade, crianças por estarem participando desses momentos conflituosos e às vezes de violência, né? Dentro de um casamento. E a gente recebe essa demanda. A gente tem que ter muito cuidado, porque os pais vêm magoadíssimos, Claro. né? Vêm com a carga muito grande. Em muitas oportunidades, eu peço para me conversar com a criança, né? Então, eu ouço a criança falando. Então, a gente tem que ficar, assim, o tempo todo pedindo a Deus para ter discernimento da forma de falar com aquela criança, para ela não se sentir ainda mais invadida. Sim. E, ao mesmo tempo, ter o bom senso de fazer uma leitura dentro do que realmente é protegido, sabe? E, às vezes, ter que falar com aquele pai, olha, não é assim, infelizmente. Precisa de ser assim. Eu entendo a sua revolta, você tem razão, mas a gente precisa de fazer assim. Um caso específico é muito difícil,
Porque são muitos, mas é que nem eu te falei, esse que trata de crianças, né? E outro, por exemplo, que às vezes de um tempo pra cá começou a me colocar bastante reflexiva, são de erros em cirurgias plásticas, em cirurgias. Alguma cirurgia acaba sendo plástica, né? Reparadora. Sim. Me colocou bastante reflexiva, porque eu tenho visto coisas assustadoras. Por parte de quem vai fazer a cirurgia ou por parte dos profissionais que fazem a cirurgia? Dos profissionais. Que é aí que mora o perigo. Aí que mora o perigo. E aí, pensa, uma pessoa que tá buscando uma melhora, igual o seio, acontece muito. Buscando aumentar o seio. Pensa, um seio ficar um pouco, assim, metade do tamanho do outro. Um ficar um lado, o outro ficar pro outro lado. Você pensa como que essa pessoa, ela entra em depressão. E aí, você vai vendo, você também tem que ter um cuidado. Aí você tem que pegar e falar, não, peraí, vamos ter um cuidado. Não vamos acusar ninguém. Porque também, quando você recebe, você tem que ver, né? Falar, olha, será que fez o tempo de repouso todo adequado? Foi assim, assim, assado. E aí você tem que ler e entender. E tudo que eu gosto de fazer, eu gosto de ir lendo e entendendo. Conversar com o médico, perguntar como é que funciona. E aquele negócio todo. E aí, quando você começa a ver isso, você também começa a ponderar na sua vida. Aí, eu nunca fiz nenhuma cirurgia plástica. Mas aí eu falo assim, gente, será que se algum dia eu tiver que fazer, eu realmente vou achar que vale o risco? Você começa a fazer algumas perguntas, né? Pra você vai um divórcio. Antes era muito engraçado. Eu recebi um divórcio e aí chegava, vamos supor, uma mulher que tava usando o filho pra atacar o marido, Sim. o ex-marido. Eu olhava aquilo ali, me causava uma indignação. Eu tinha que ter um gasto de energia tão grande pra me olhar aquilo ali e fazer a melhor atuação, porque eu ficava altamente indignada de ter pesadelo. Entendeu? Te levar pra casa. Não, sempre levava. Passei anos. E aí, eu fui aprendendo mais a aceitar as pessoas, aceitar as situações e não aceitar no sentido de abaixar a cabeça, Sim. mas de olhar e falar, essa é a mazela dela. Vamos ver o que eu posso fazer pro melhor para essa cliente, para essa criança, sabe? E começar a olhar dessa forma e falar, olha, quem é minha cliente é ela, né? Eu não vou estimular uma alienação parental. Eu não vou estimular utilizar a criança. Eu vou colocar, inclusive, eu vou informar quais as consequências que isso pode ter. Mas eu não posso sofrer por isso. E eu tenho que fazer o melhor para ela e eu vou fazer o melhor para ela. Então, esse treino, ele demorou algum tempo. Sim. Né? Então, assim, é um desgaste mental. Eu acho que é um desafio. Até hoje, nem tanto. Eu até brinco, por exemplo, que eu atuo em divórcio. Se eu falar que eu atuo muito pra mulher e pouco pra homem, é mentira. Eu atuo muito pra homem, muito pra mulher. É tanto que eu brinco. Quando eu pego uma situação, eu falo, olha, ele vai alegar isso, porque eu faria isso. Ou então eu falo assim, olha, ela vai alegar isso, porque eu faria isso. Eu atuo pros dois lados. E é muito engraçado, porque quando eu comecei, eu já tive situação, a minha mãe é militar da reserva. E aí, ela brinca, ela fala, olha, somente uma vez na polícia militar, eu sofri preconceito por ser mulher. 25 anos de serviço. Nunca mais. Aqui dentro eu já vi você sofrer várias vezes. Eu já tive homem que, na hora que abriu a minha sala, voltou. Nossa. Voltou. E vários que chegavam e falavam assim, eu quero falar com o advogado. Dentro da minha sala. Assim, então tem o escritório, tem recepção, ele já foi direcionado. Mas eu quero falar com o advogado. Eu falo, não, eu sou advogado. Não, mas é o advogado. Você é advogado? Olha isso. Isso não foi uma nem duas vezes, não, Gustavo. Sabe? Depois que cria uma relação, que a pessoa conhece meu serviço. De um tempo pra cá isso melhorou, né? Eu acho que o rosto de novinha melhorou um pouco, aí eu acho que aí melhora. Mas isso é demais, sabe? Assim, também... Durante um tempo eu olhava isso e ficava revoltada. Sim, claro, e com razão. Mas foi passando o tempo
eu fui meio que compreendendo, assim, não é que é correto, não é correto, não é que eu tenho que aceitar, eu tenho sim que ter uma postura, mas eu tenho que compreender o contexto daquilo. Sim. Nós estamos num contexto de qual que é a figura de advogado para uma pessoa mais velha. Ele tem, ele olha para mim e vai falar assim, eu não conheço advogado desse jeito, né? Então, de começar a não concordar, não achar que justifica, mas entender o contexto das situações e o que... É que não tô falando, não justifica, explica. E aí, ir aprendendo a atuar nessas ações. Mas realmente, todos os dias eu tenho desafios diários. Todos os dias. Doutora, a nossa vida é feita de pessoas que são mais do que importantes na construção da nossa história aqui na Terra. Feito esse pequeno preâmbulo, o quanto que a dona Selma e o senhor Celton são importantes para a sua vida? 200%. Junta 100 de um e 100 de outro, né? 200. Se você estiver falando do 1000, é 1000. É. Entendeu? Tudo que eu sou, que eu faço, quem eu me tornei, são eles, né? A minha mãe, eu até brinco, porque tem gente que vira pra mim e fala assim, mas você é muito disciplinado. Eu falo assim, todo mundo é que quer. Não existe, eu não... eu não... Igual a gente fala assim, nossa, mas você consegue fazer o exercício, fazer isso? Eu falo, consigo, mas eu não consigo. Eu falei, consegue. Você que disse pra você que você não consegue. Isso eu aprendi com a minha mãe. O meu pai sempre foi aprender a lidar com a diversidade. Não importa o que o outro é. Você é o que você é. Meu pai é muito assim. E eu tive pais, e tenho até hoje, muito presentes. Meus pais são presentes na minha vida desde sempre. Os dois militares, trabalhavam muito, mas a minha família, os meus pais sempre foram muito presentes. Eu era do tipo que eu ia participar de campeonato com a minha mãe e com meu pai na torcida e fazendo com equipamento de banda, tocando Olha tambor, entendeu? Pais corujas. Não, muito. Meus pais sempre foram muito presentes. Até hoje, eles são muito presentes. Eu posso contar com meus pais, assim, tudo, sabe? E eles, se eu pudesse ser pros meus filhos, pra minha enteada, o que os meus pais são, né, pra gente, assim, eu vou me sentir uma super heroína. Porque eles me ensinam até hoje. E eles sempre seguram. E é interessante que eu fico brava porque eles sempre ponderam, né? E assim, eles nos criaram, eu e meus irmãos, sempre no intuito. Minha mãe falava assim: a gente tem que sempre respeitar. E não tem nada na sua vida que, se você falar que vai fazer e você treinar para aquilo, você não vai conseguir. Talvez você demore mais do que outra pessoa, porque ela tem. Ela desenvolve mais determinadas características do que você, mas não tem nada. Então a gente briga, nossos colegas de trabalho, eles que estão ali do meu lado e do meu irmão, eles acham muito engraçado isso. Porque a gente não aprendeu, assim, chega uma demanda, Gustavo, tá lotado, tem que resolver. As pessoas desesperam. A gente foi criada no sentido assim, a gente não vai desesperar porque não tem a possibilidade do si. Vai e pronto. Acabou. Eu vou fazer e vai dar certo. Eu não tenho si, sabe? E a gente não diz, eu acho que a gente foi aprender a lidar muito com pressão desde cedo. Então eu acho que eu carrego muito isso. É lidar com pressão. Sim. Né? Meu esposo fala assim, não tem condição. Eu ia ficar desnorte. Eu falo, não vou. É assim e vai. Sim. Sabe? Às vezes eu falo assim, olha o que eu tenho pra fazer no dia, você é doida. Como? Eu falei, não tem como. Vai ser feito. Entende? Então, isso é muito. Minha mãe trabalhou e assim, nas mínimas coisas. Por exemplo, o esporte. A gente foi muito estimulado, muito cedo na minha casa. Eu não lembro quando eu aprendi a nadar, porque pra mim eu aprendi a nadar quando eu aprendi a andar. Sim. Porque antes da gente andar, minha mãe ficava estimulando a gente, ela e meu pai, o tempo inteiro a fazer exercício. Eu não lembro quando eu aprendi a sambar, porque eu aprendi a andar e já fui aprendendo a sambar. Eu andei com 8 meses.
Eu andei e falei algumas palavras também com 8 meses. Eu tenho foto minha pequenininha, com 8 meses, em pezinha na mão da minha mãe. Andei com 8 meses. Sim. Andei e falei. Porque eu fui muito estimulada. Não era porque eu tinha alguma capacidade extraordinária, não. É porque eu sempre fui. Então, meus pais, eles influenciaram minha vida e até hoje influenciam 200.000%. E eu sou muito grata por isso. Com certeza. E quem foi muito influenciado e é muito grato pela oportunidade que você me deu, sou eu, de ter a sua presença aqui no podcast. Foi uma honra não só entrar em questões profissionais ligadas à sua vida, obviamente, profissional, mas principalmente conhecer a Carol Godinho enquanto mulher, né? Igual eu costumo brincar. Tem a Carol Godinho, por exemplo, CNPJ e CPF. E hoje eu pude conhecer os dois lados, os dois contextos da sua vida. Obrigado, sucesso. E claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Obrigada a você, Gustavo. Gente, a gente não adentrou muito, né, nas leis específicas, mas eu espero que tenha deixado claro aqui que os direitos estão aí, Sim. né? Se não existe uma lei específica, nós temos a proteção dentro de todo ordenamento, tratando de princípios. Sim. E se você tem alguma situação, principalmente aí, pais de crianças com autismo, que vocês sabem que seu filho necessita um tratamento, mesmo se não tiver plano de saúde, sabe? Se tem, se não tem, não importa. Se você entende que seu filho precisa, vá atrás, porque hoje o ordenamento jurídico dá essa proteção. E busquem, né? A internet está aí, seguir, perguntem, sabe? Porque a proteção, o judiciário, quando não há uma lei específica, ele atua aí, né? Então, corram atrás, tá? Nós temos aí colegas maravilhosos que atuam nessa área também, que engrandecem a nossa profissão. E eu fico muito feliz, né, de estar aqui. Olha, obrigado. Falar um pouquinho da minha vida, falar um pouquinho da minha atuação. E deixar essa esperança para vocês de que os direitos estão aí e que vocês podem buscar, sim, que eles sejam tutelados da melhor forma possível, respeitada, né, a peculiaridade dos casos. Que eu acho que cada um tem um específico, tá? Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Que honra, obrigado por poder ouvir isso vindo de você. Obrigado, sucesso, tamo junto. E o Super Notícias, o Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e claro que eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.